Olá! Ayrton, meu aluno nota 10. Mas, hein? Olha, se você foi o 01, eu não sei, mas que você tirou 10 e sambou na cara da sociedade, aí... Ai, gente, tá bom, né? Mas que 10 não dá pra tirar não, meu bem. Tem que ficar felizão. Minha gente, olha só. Essa live está sendo esperada por vocês desde a semana passada. Vamos lá. Deixa a prof contar um negócio para vocês. Mesmo sem ter prestado a prova, tô aqui. Gabi, você vai ficar inteirada dos paranauês então hoje aqui, tá? Porque a prof vai falar sobre a correção da FAB. Oh, meu Deus, é uma fofa. Faz um tempão que não ando por aqui. Saudade também, querido. Para você ver, né, que os estudos aí por aí, pelo visto, continuam loucamente. Pelo menos até a prova da FAB você tá estudando. Horrores. Saudade também. Ô, minha gente, como essa live era aguardada por vocês, né? Essa live, para quem não estava aqui na semana passada, eu avisei que eu faria essa live sobre a correção da FAB, né? Porque essa live foi uma sugestão de uma aluna. Ela falou assim, professora, a gente tem a redação corrigida, sabe? Mas a gente fica tão perdido em relação à correção, se foi justa, se não foi. Se você está aqui hoje, você no mínimo gosta de uma tretazinha. Por quê? Eu estou dizendo isso. Puxa o banquinho. Vocês perceberam uma média muito alta nas notas de redação esse ano, né? Ó, eu acho que desde 2018 que a gente não tem notas assim tão altas. Quando eu peguei o tema e eu soube do tema, eu já pensei em duas possibilidades, né? Eu falei assim, das duas, uma. Ou as médias vão abaixar consideravelmente. A Joyce aí dizendo que gosta de treta. Ou as médias vão abaixar consideravelmente, ou a banca vai pesar menos a mão. Né? Não é pesar a mão, a banca vai fazer vista grossa para algumas coisas. Eu acho que do ano de 2018 para trás, a gente tem um padrão de correção de prova muito diferente dos últimos anos, de 2018 para frente. Aí, de repente, vem a FAB esse ano e dá muito mole com a escolha do tema. Esse tema vira assunto na mídia, nos grupos militares, no grupo até do Corpo de Bombeiros, que meu marido não tem nada a ver com FAB, nem com Forças Armadas, mas, né? Esse tema fica famoso. Aí uma juíza que tem conteúdo digital posta um negócio que... Olha, gente, eu penso que a banca arrumou muita dor de cabeça quando percebeu que, meu Deus, o que a gente fez? A gente colocou uma discussão de tema sobre linguagem, uma linguagem inclusiva para um público. Qual é o público? Eu nem estou falando dos alunos, aos candidatos, eu estou falando do cliente, para um cliente extremamente conservador. A gente fala de uma força armada, né? Então, o que ela podia fazer? Ou ela seria justa na correção, ou faria vista grossa para algumas coisas e, veja, não ter muita dor de cabeça. Porque é um tema difícil, não é um tema tranquilo. Não é um tema de domínio público, teve muita gente, mas muita gente mesmo, eu acho que a maioria. A primeira vez que teve contato com a tal da linguagem neutra foi no dia da prova, e quando pegou o tema da prova, quase não quis acreditar, porque eu falei assim, gente, o que é isso? Aí você vai lendo os textos motivadores e de repente vai clareando alguma coisa na cabeça, né? Mas a professora vai procurar falar a respeito dessa correção de uma maneira clara, mas eu também não vou ser extremamente crítica por uma questão de ética.
Primeiro que quem elabora a prova, quem faz a escolha do tema, se vocês tinham dúvida, né? Tem gente que fala assim, eu acho que quem faz a escolha do tema é a banca militar. Não é. A gente tem uma banca militar que dá um suporte, é uma equipe de apoio, é verdade, mas a banca de vocês é uma banca privada. E hoje, especificamente, eu não vou citar o nome dessa banca. A professora nas outras lives, ela costuma citar o nome dessa banca, porque tudo bem. Mas hoje nós vamos falar do trabalho dessa banca. Né? Então, se você tinha dúvidas, é o militar que faz o meu tema. Não é, gente, é a própria banca que faz o tema. O militar não colocaria em xeque a linguagem, não para um público inclusivo, né? Como foi o tema da prova de vocês, de jeito nenhum. Então, por mais que eu seja clara e justa em relação ao que eu vou falar aqui, a professora também não vai descer a marreta e pegar pesado. Quem elaborou o tema da prova foi um colega de trabalho meu e a banca da FAB segue o estratagema. Eles já estão de olho no estratagema. Então, o nosso conteúdo é público. Eu não pretendo apagar essa live daqui. Geralmente eu não salvo as lives. Essa live vai ficar salva. Se você não puder assistir agora, tudo bem, você assiste depois. Mas a professora eu vou dar o meu parecer e o meu ponto de vista acerca da correção, tá? Primeira coisa que eu vou pontuar aqui, e vocês podem acrescentar informações aí quando vocês forem recebendo as mensagens e às vezes chega com um pouquinho de atraso, tá? Primeira coisa que eu gostaria de pontuar é a respeito da própria escolha do tema, que eu já iniciei falando sobre isso, né? Não foi uma escolha adequada, e eu não estou falando apenas de uma adequação de escolha de tema em relação ao cliente, que é uma força armada, né? Extremamente conservadora, não é isso. Como não é um tema de domínio público, isso poderia gerar um mal-estar assim, muito grande, uma fama ruim para a banca, poderia rolar processo judicial, porque, veja, esse tipo de parecer que a banca te pede, modismo ou dinamicidade, dependendo do ponto de vista que você tem, você pode defender que esse não é o tipo de informação de domínio público e que somente um graduado, de repente, em língua portuguesa ou em comunicação, por exemplo, é capaz de defender um ponto de vista consistente dentro desse tema, entende? Então, veja, para não dar mais ênfase àquilo que já ganhou uma fama, assim, que saiu do controle, porque foi parar nas mídias oficiais, nos grupos de WhatsApp, né? Houve uma propagação e houve um questionamento muito grande acerca desse tema. Qual é o meu parecer em relação à correção da banca? Qual foi a decisão? Vamos fazer vista grossa para algumas coisas. Por quê? Se eles fossem corrigir no padrão da banca mesmo, sem fazer vista grossa e sem deixar passar algumas coisas, a argumentação um pouco inconsistente, ok, vamos considerar. O candidato não fez proposta de intervenção. Tem aluno meu que até agora não sabe, ele falou assim, professora, me procurou na data da prova, no dia da prova, uma semana, sei lá, falou assim, professora, eu tô super preocupada porque eu não li na folha da prova, eu não li que eu deveria fazer uma proposta de intervenção. Aí eu já fiquei louca, né? Eu falei, nossa, que droga, porque olha, a gente não tem num padrão de FAB proposta de intervenção, mas eu falei na semana da prova de vocês. Eu falei na semana da prova. Eu tive lá, nem eu nunca vi um 10. Então, exatamente, é por isso que a professora está dizendo que houve vista grossa. Fizeram vista grossa. E aí ganhou 10 quem mereceu, mas ganhou 10 também quem não mereceu. Daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Sabe? Mas eu estava falando a respeito do que, menina? Esse eu nunca vi um 10 em tanto concurso, isso me deixou intrigada, porque eu vou falar sobre isso, exatamente. Mas, veja, a banca decidiu fazer vista grossa, eu não lembro o que eu estava falando especificamente, porque não é um tema de domínio público. Isso poderia dar dor de cabeça demais. E aí, teve aluno, lembrei, que me procurou na semana da prova, né, logo depois, e assim, tava se recuperando ainda, e falou assim, ó, professora, você não sabe da maior, eu não fiz proposta de intervenção, eu li o tema e já parti logo para redação, e eu sempre falo isso, cara, leia a folha de redação. Na semana da prova, eu fiz uma live e eu avisei, olha,
É possível que este ano a FAB peça obrigatoriamente uma proposta de intervenção na prova. Adivinha o que aconteceu? A FAB nunca cobrou isso. A FAB cobrou a proposta de intervenção. E aí, o aluno não assistiu a live aqui, não assistiu a aula que eu dei para os meus alunos, que foi uma aula privada, mas eu falei também, e não leu a bendita da folha de redação. Aí teve aluno que me procurou falando, cara, eu já sei que eu vou ser apenado nessa parte da intervenção, porque foi um comando dado pela banca e eu não fiz. Eles já sabem disso. E a banca deu um jeito de fingir que havia ali uma proposta de intervenção. Nem o próprio aluno, nem o próprio autor do texto, será que houve? Voltou aí? Alguém pode me dar um parecer? O que será que houve? Mas nem o aluno, o próprio aluno, não reconhece uma proposta de intervenção no texto. E aí a banca fez vista grossa, pegou um gancho, uma frase, uma expressão, falou, opa, temos 1% de proposta de intervenção aí. Voltou? Travou? Voltou? Travou, é isso? Deixa eu ver se minha internet tá ok. Parece que sim. Tudo ok aqui. Voltou, gente? Ah, tá. Muito obrigada, meu bem. Obrigada, gente. Esse comando, por exemplo, da intervenção, valia 1,5 ponto. O aluno que não fez intervenção, ele já deveria queimar a linha de largada com menos 1,5 ponto. Gente, socorro. Menos 1,5 ponto. Então, assim, sim, a banca fez vista grossa, a banca precisou fazer vista grossa. Qual é o problema disso tudo? Quando a gente tem um tipo de tema que já causa um furdunço, um bafafá, a banca é obrigada a fazer de vista grossa para não criar uma dor de cabeça maior ainda. E qual é o problema, na verdade? É porque o aluno que tirou 10, sabe aquele aluno que tirou 10? De fato, ele teve um texto impecável, né? Impecável, né? O texto às vezes passa um erro ou outro, coisa de gramática, porque na hora da leitura, o teu corretor não lê o teu texto 2 vezes, entende? Ele faz a leitura do texto corrido, então normal, tá? Tem coisa que passa batido mesmo. Por isso o texto é corrigido por duas pessoas. Mas aquele aluno que teve o texto de fato, nota 10, ele não precisou da ajuda e da vista grossa da banca. Então ele foi injustiçado, porque a banca tem o teto da nota, ela só pode ir até 10. Se fosse para fazer vista grossa, dar uma nota maior, ela daria 12. Mas tá entendendo como o aluno que tirou 10 foi injustiçado? O único prejudicado foi o aluno que de fato tinha um texto nota 10. Porque veio uma carreira de gente atrás dele que deveria ter um 9, um 8,5, um 8,8, 8,7. E a banca encontrou uma proposta de intervenção e cedeu 1,5 ponto para esse candidato. Aí fechou 10, por exemplo. Entende? Então, assim, no meu ponto de vista, não foi uma correção justa, gente, sabe? Não foi. Mas vamos falar, então, a respeito. Olha só, aqui apareceu pausando também. Eu vou colocar minha conexão da Vivo, tá? Pera aí. Olha aí, o garota propaganda da Vivo. Não ganho nada pra isso, né, gente? Nada. Voltou? Vou esperar vocês me darem esse feedback, porque é importante que fique salva essa live, né? Vai que, né? Nós vamos falar... Sim, voltou. Show. Agora não vai travar mais. Então vamos lá, nós vamos falar agora especificamente sobre os critérios de correção. O que a tua banca observou? Muito obrigada, gente, pelo feedback. O que a tua banca observou, ou o que ela observa com essas nomenclaturas, né, que você recebe na tua prova? Quanto ao conteúdo, ele é dividido em 3, né? Pertinência, argumentação e informatividade. A gente tem paragrafação também. O que ela observa na paragrafação? Parece tão surreal, né? Tirar ponto de paragrafação, olha que bizarro. O que ela observa nisso? Expressão a gente já sabe que é língua portuguesa, né? Larissa, eu tô falando dos concursos EA-OEAR, EA-OAP, CAFAR e CADAR. Mas, agora que a professora vai falar dos critérios de correção, os critérios de correção envolvem todos os concursos da FAB, inclusive AFA da vida, porque a grade de correção da AFA, por exemplo, é a mesma grade de um CEFOI, que é um concurso interno, é a mesma grade de um CADAR, de um CAFAR e OEAR. Então, agora que a professora vai falar especificamente sobre os critérios de correção,
serve para qualquer um que esteja fazendo, se preparando para uma prova da FAB, tá? Então vamos por partes, né? Expressão você já sabe que é língua portuguesa, eu acho que você sabe disso. Qualquer desvio gramatical na construção da frase, às vezes a ortografia não está correta, a caligrafia é apenada também. Se o corretor não compreender, por exemplo, o que está escrito, ele vai te apenar em língua portuguesa, em expressão, menos 0,2, é assim que ele vai te apenar. Então a parte de língua portuguesa não tem nem muito o que recorrer, né, gente? Quando a banca sinaliza um erro gramatical, por exemplo, olha, não tem como entrar com recurso. Agora, quando a gente fala de conteúdo, paragrafação, vai lá, né? Vamos pensar. Já vou falar sobre paragrafação aqui. Agora, conteúdo tem como recorrer. Às vezes não tem como, gente. Às vezes é tirar leite de pedra mesmo, não funciona. A gente teve um recurso de uma aluna muito querida, de S-Jus, e a nota dela subiu de 9,6 para 10. O recurso 9,4, 9,6 para 10. Eu não vou citar o nome, mas é que foi o recurso com mais aceitação da banca, né? E ela fechou um 10. Foram 4 10 no Estratagema esse ano. Para quem tem um ano de trabalho sendo divulgado em público, tá ruim não, né, gente? Oh, meu Deus. Esse ano erraram um erro gramatical meu. Ah, tá. Eles te apenaram por uma coisa que não estava correta. Então, aí quando você percebe esse tipo de coisa, beleza, dá para entrar com recurso, né? Deve, na verdade, porque 0,2 é muita coisa, um concurso como o de vocês. Mas geralmente, quando é coisa gramatical, a gente não tem pra onde correr. Se o cara acerta nesse desconto de ponto, não tem o que fazer, é gramática, né? Agora, se ele erra, é brabo, ele tem que entrar com recurso, tá certo. Mas, vamos pensar, em relação à paragrafação. Vocês fazem ideia do que é apenado em paragrafação? Vocês sabem, quer dizer, vocês sabem, ótimo. Eu não sei se vocês sabem, mas a banca de vocês tem o critério de correção paragrafação. O que será que ela avalia? Vamos conversar um pouquinho. Eu adoro live onde vocês falam comigo. Minha nota subiu de 7,9 para 9,6. Gente, Deus, olha, maravilha. Salve o terceiro corretor, porque de 7,9 para 9,6 foi bem injustiçada a tua correção. A primeira e a segunda, porque na verdade são 2 corretores que fazem essa análise do teu texto. E o terceiro te salvou. Pô, show de bola. Valeu muito a pena entrar com recurso. Na FAB, vale a pena entrar com recurso. Marinha, Exército, vale a pena também. Marinha não, mas vamos lá. Paragrafação. Vocês sabem do que se trata a paragrafação? Ninguém... Eu recebi uma mensagem de uma pessoa, eu acho até que eu falei isso aqui na live passada, mas a professora não citou nomes, antes da prova de vocês, uma semana antes da prova da FAB, que falou assim pra mim, olha, professora, eu fiz o curso do Estratagema, e aí iniciou o texto rendendo elogios e dizendo que, professora, o curso é maravilhoso, a senhora é extremamente didática, alguém sabe se a live vai ficar disponível? Vai, meu bem, vai cuidar da sua vida. Tomar uma dipirona para dor de cabeça, dar comida pro neném, tomar banho, vai sossegada, tá bom? E aí, o aluno mandou assim pra mim, o curso é maravilhoso, a senhora é muito didática, eu nunca aprendi tanto, não sei o que. Veio o segundo parágrafo. Quando você muda de parágrafo, toma cuidado. Quando veio o segundo parágrafo, começou assim, ó, mas... Professora, o que eu queria te dizer a respeito da correção do Estratagema, eu recebi uma correção ridícula. Aí eu já fiquei assim, ó. Eu falei assim, meu Deus. Eu só enviei um texto em todo o curso. Aí eu já pensei assim, bom, então pera, eu acho que a gente tem alguma coisa com o aluno, né? Alguma coisa errada com o aluno. Eu enviei um texto em todo o curso. E a correção que veio pra mim, eu quase não acreditei nas coisas onde eu perdi ponto. Sabe? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz na mesma hora? Abri a redação do Ditacujo e a correção extremamente impecável. Correção muito boa, maravilhosa. E aí, o que gerou indignação? Perdeu ponto com paragrafação e tava bolado nessa vida porque nunca viu perder ponto em paragrafação. Vamos lá, vamos falar de parágrafo. Primeira coisa que a sua banca observa em relação a parágrafo é se você obedece às margens do texto. Sabe você, que é aluno de Estratagema, já ouviu isso trocentas vezes nas minhas aulas sobre dissertação, eu sempre falo sobre isso.
Mas sabe você que não é aluno de estratagema e que não gosta de separar sílaba, que tem uma antipatia pela separação de sílaba, fala assim, ah, que horror, vou ficar colocando hífen no final da sílaba e tal. E aí a tua margem fica toda irregular. Ela fica irregular a ponto de você conseguir passar um lápis na margem, sabe? Tem um espaçamento completamente errado e inadequado, sabe? Agora veja, esse é um desvio grave de paragrafação e que às vezes vocês não sabem. A preocupação às vezes de vocês é assim, ó, nossa, mas eu posso separar a sílaba em toda linha? Pode e deve separar a sílaba em toda linha, né? Só cuidado com translineação, porque translineação, que é a separação silábica nessa troca de linha, é um problema. Tá? Se você não souber que existem regras específicas para a troca de linha, não é a separação silábica comum que a gente aprende no colégio, né? Então, se você tem uma margem irregular, cara, você vai ser apenado por isso. E não é pouco que a banca tira, né? Outra coisa que eles observam em paragrafação também é em relação à proporção entre os parágrafos. Eles não tiraram um ponto de paragrafação esse ano, Jéssica, esse ano. Gente, eu juro que eu estou tentando me controlar. Professora, vai tomar o seu remédio. Esse ano, eles não tiraram ponto de muita coisa. Eu nunca vi em nenhum concurso. Gente, Deus me perdoe, eu não aguento. Eu vou ter que falar. Eu nunca vi em nenhum concurso o corretor não apenar pela separação silábica. O hífen, ele é bonitinho quando ele fica embaixo da linha, né? Quando você está separando sílaba. Mas ele é agramatical, ele é errado. O hífen de separação silábica, ele é sempre ao lado da palavra. Gente, me dá um nervoso ver determinados erros que você fala assim, que vergonha, muito nitidamente a banca não quis se comprometer, porque ela já teve que tirar ponto em relação a desvio de tema, desvio parcial, leve desvio. Se ela saísse apenando vocês justamente em questão de paragrafação, questões gramaticais, ia ter gente saindo devendo ponto e a banca não quer ter, porque ela já teve suficiente esse ano. Sabe? Então, meu Deus do céu, bem complicado isso. Então, sim, esse ano eles não tiraram ponto de paragrafação. Não peguei ninguém esse ano que tenha sido apenado em paragrafação. Não apenaram na separação silábica, né? Andressa. Eu tive um professor de redação no ensino médio que falava, não faça minhoca na margem da minha, que bonitinho. Eu não tive um abençoado desse, sabe? Pra me dizer o que fazer, o que deixar de fazer, gente. De verdade. Aprendi isso, assim, na vida, né? Papirando horrores pra ser professora de redação. Porque nem na academia a gente aprende isso. Nem na universidade a gente aprende dissertação. Ninguém tem uma matéria de produção textual. Bizarro, né? Eles partem do princípio de que você já sabe todas as regras do jogo. Mas olha, isso é muito sério. Né? Então, em relação à paragrafação, eles observam a tal da margem minhoca que você acabou de falar para mim. Bonitinha essa nomenclatura e essa definição. Dos dois lados, tá? Tanto da margem direita quanto da margem esquerda. Então, fica ligado nisso. Outra coisa que eles observam é a proporcionalidade entre os parágrafos. A professora fala disso aqui direto. Vamos combinar. Hierarquicamente, você nem precisa fazer muita força para me responder isso que eu vou te perguntar agora, tá? Hierarquicamente, esse ano teve muito teste. Teve, não foi à toa. E já estamos falando sobre isso, estamos marretando, né? Meu Deus. Hierarquicamente, pensa comigo, o que é mais importante na tua dissertação? A introdução ou parágrafos de desenvolvimento? Vamos pensar. Parágrafo de desenvolvimento é o local adequado para você sustentar aquilo que você introduziu nas suas primeiras linhas do texto, né? É no parágrafo de desenvolvimento que você argumenta. Afinal de contas, a sua banca pede um texto dissertativo argumentativo. Então, é no parágrafo de desenvolvimento, se eu pudesse dizer, o parágrafo mais importante de hoje, né? São dois, no mínimo dois. Os parágrafos mais importantes de uma dissertação são os parágrafos de desenvolvimento. Porque é ali que você prova por A mais B que o teu argumento é coerente, que a tua defesa de ponto de vista é coerente. Aí vem o ser humano, faz um parágrafo de introdução com 9 linhas. Professora, fiz uma introdução redonda, comecei com uma alusão histórica, fiz um link, fiz a minha
tese, coloquei os meus 2 argumentos, ó, ficou do jeito, professora. Quantas linhas? 9. A professora já congela, já me dá um negócio por dentro. Por quê? 9 linhas é quantidade de parágrafo, no máximo, né? De desenvolvimento. No máximo, 9 linhas. Gente, nem tantas. Se tua folha tivesse 50 linhas, beleza, uma introdução de 9 linhas, não estaria errado. Agora, a tua introdução não pode ter um número superior ou igual ao número de linhas, igual ao desenvolvimento. Não tem como, porque hierarquicamente a introdução é menos importante. Então, isso também é observado na paragrafação do seu texto. Se ninguém nunca te contou, fica ligado, porque se houver uma discrepância assim em relação à hierarquia entre os parágrafos, a gente tem um problema sério e você vai ser apenado por isso. Tá? E por fim, o que pode ser observado pela banca também, se for algo muito incômodo durante a leitura, né? Por exemplo, você ter períodos desproporcionais. Vamos supor que você tem um período de 4 linhas, um período gigante, cheio de informações. Aí do nada o teu próximo período é um período de 1,5 linha. Desproporcional demais. O que se entende com isso? Você colocou um período de 1,5 linha porque você não conseguiu conectar ou colocar um conectivo ali para dar prosseguimento à tua argumentação e alongar um pouco mais esse período. Os períodos maiores, eles são períodos mais formais, mais bem construídos e elaborados sintaticamente, porque você tem que usar conectivos, né, para ligar uma oração e outra, por exemplo. Então, isso também é observado. Entre os parágrafos, entre os períodos, entre as frases, deve haver uma harmonia, né? Períodos de 2,5 linhas, por exemplo, mais ou menos isso. E por fim, na paragrafação, e quando eu estava selecionando, eu estou com o computador aqui aberto, né? Bem aqui na minha frente. Quando eu estava selecionando o que eu ia falar na live de vocês hoje, sobre os critérios da FAB, eu peguei um texto desse ano, que o aluno não foi apenado, numa conclusão, e que esse é um erro muito, assim, aluno não era aluno do Estratagema, graças a Deus, foi aluno que pediu interposição de recurso, e nós fizemos. E a gente tem acesso a esses espelhos, isso serve de material de estudo para mim, isso é excelente, fica comigo, né, óbvio, eu não passo adiante, mas eu estudo por ali, eu observo. O aluno fez um parágrafo frasal. Um parágrafo frasal é um parágrafo que ele é construído unicamente por um período, por uma frase. O parágrafo inteiro, ele começa com uma letra maiúscula e lá no final ele termina com ponto final, ponto. A gente nunca pode ter um parágrafo frasal, e adivinha? A banca não apenou. Não vai me dizer que esse corretor não enxergou isso, porque essa redação passa por 2 corretores. Não são pessoas inexperientes. A gente fala de uma banca que já está há muitos anos no mercado. São pessoas experientes, sim. Então, houve vista grossa de várias maneiras e de várias formas. Porque o tema era difícil, já tinha dado dor de cabeça suficiente. E sabe, tipo assim, não queremos briga com ninguém? Mais ou menos isso. E aí a gente teve essa chuva de notas 10. Algumas justas, algumas poucas, eu creio, justas, e outras que foram injustas, né? Mas vamos prosseguir. Agora que a gente fechou a parte de paragrafação, e você já observou como a sua banca te apena ou não na paragrafação, vamos falar sobre pertinência. Muita gente é apenada nesses 2 critérios. Seja o concurso da FAB que for, eu não sei qual concurso da FAB que você vai fazer, eu sei que a grade de correção é essa. Você tem dentro de conteúdo, você tem pertinência, argumentação e informatividade. Tem alguém falando comigo? Amanda, então eu preciso ter 3 períodos em todos os parágrafos? Não necessariamente, Amanda. Por exemplo, se você tiver uma conclusão, um parágrafo com 2 períodos, beleza, já é suficiente. O que você não pode é ter um parágrafo com apenas um período, entendeu? Tem parágrafo que você vai... Desenvolvimento, por exemplo. Às vezes tem necessidade de fazer 4 períodos. Tranquilo, beleza. Eu vou te falar o que não pode. O que não pode é ter um parágrafo com apenas uma frase, um período, tá bom? Mas, prosseguindo, muita gente é apenada na parte de conteúdo, pertinência, argumentação e informatividade. Muita gente. E às vezes,
os próprios alunos, né, durante o treino, ou os próprios cursos, os próprios professores que corrigem, né, se não tem muita intimidade com essa grade de correção e com a banca e tal, e aí eu defendo o meu time, que está muitíssimo bem preparado, por nada, meu bem. Os corretores fazem confusão, né? Não os corretores da banca, tô falando da galera que está aqui fora preparando vocês. Pode haver uma confusão, porque pertinência, informatividade e argumentação são complementares, mas a gente tem como fazer uma análise de maneira separada. Vou dar um exemplo. Se eu pudesse resumir para você, ó, a pertinência avalia o teu nível de assertividade no assunto. A banca leu o seu texto e falou assim, foi certeira no assunto, tangenciou o tema, teve um leve desvio de tema ou teve um grave desvio de tema. Então, a tua banca avalia se você foi assertivo no tema. Exemplo, qual foi o tema da FAB desse ano? Né? Estou falando das provas de nível superior, por exemplo. Era para você falar sobre a linguagem neutra. Esse era o assunto. Linguagem neutra. Se você falou só sobre linguagem, se você falou só sobre o processo de evolução da língua portuguesa, de que a língua passa por mudanças mesmo, você não foi assertivo no tema. Porque o tema era sobre linguagem neutra. Então, o critério pertinência na banca da FAB avalia a tua assertividade em relação ao tema, né? E aí a banca pode te apenar, por exemplo, de várias formas. Você pode ter sido, por exemplo, você pode ter tangenciado um pouco, você pode ter tangenciado apenas num parágrafo, você pode ter tangenciado, por exemplo, apenas em um trecho, exemplo, entende? Então, de acordo com a grade de correção, ela vai te apenar, isso vai depender do que você fez no seu texto. Vamos supor que eu, nessa redação, eu tenha feito uma introdução ou um desenvolvimento, tanto faz, parágrafo, mas que eu tenha frisado muito na questão inclusiva da língua, né? Porque quando a gente fala da linguagem neutra, a gente fala da defesa de um tipo de linguagem inclusiva, né? Uma linguagem sexista, não sexista, nem para o feminino, nem para o masculino. Aí você passou o seu texto falando sobre isso, sobre as minorias, sobre contemplar essa parcela da população que acha que a gente tem que ter direitos iguais até na língua. Ou você falou do público LGBTQIA+, de repente tem até mais sigla e eu não me lembro. Então, você contemplou assuntos que são tangentes ao tema, né? Eles não chegaram lá. O que faltou, de repente, foi você fazer um link com a tal dessa linguagem neutra. Tá bom, mas o que essa linguagem inclusiva tem a ver com a linguagem neutra? Aí você explica melhor o que tem a ver com a tal da linguagem neutra. Entende? Então, tangenciar, isso pode ocorrer de várias formas. Você pode tangenciar, por exemplo, numa frase que você trouxe para o texto. Por exemplo, falando sobre uma linguagem não sexista. Exemplo, se ficar muito superficial ou muito vago, veja, a tua banca vai te apenar por isso, porque você foi superficial em relação à abordagem do tema. No mais, o que vocês têm que ter em mente? Se você pudesse anotar, resumidamente, pertinência versa sobre a abordagem adequada ao tema. Linguagem neutra. Falou do processo de evolução, falou da língua portuguesa, que veio do latim, que sofreu mudanças, não sei o que. Nada disso é sobre linguagem neutra e a banca pediu para você falar sobre isso. Beleza? Vamos para o próximo critério avaliado pela FAB dentro dessa tríade, né, que compõe a parte de conteúdo da grade de correção de vocês. A gente pode falar de argumentação. Tanto em pertinência quanto em argumentação, há uma chuva assim, de erros. E a banca pegou leve, tá? Vocês podem achar que não. Mas a banca ainda pegou leve. Fez vista grossa em algumas coisas.
Fiz planejamento. Boa noite, sou nova aqui, meu concurso é da Marinha. Posso aplicar o que a professora está explicando para a redação da FAB? Posso aplicar o que a professora está explicando para a redação da FAB? Então, eu estou explicando sobre a redação da FAB, justamente. Agora, na parte de argumentação, você não vai aplicar, sabe por quê? Porque na Marinha é um texto dissertativo expositivo. Então, agora o que a professora vai falar sobre argumentação, você faz assim, ó, para não te confundir, tá? No mais, tudo isso você pode aplicar, sim, na prova da Marinha, porque é uma dissertação. Então, são tipologias que têm a mesma raiz. Da Marinha, dissertação expositiva, e da FAB e do EB, dissertação argumentativa, tá bom? Então, uma coisa ou outra você pode pensar assim, beleza? Mas, como a professora resumiu para vocês, pertinência é acertar o tema, falar sobre o tema, encontrar a palavra-chave na mosca. Se eu falo sobre argumentação, por exemplo, o que a tua banca procura? De que maneira ela te atena? Ela procura um posicionamento, uma defesa de ponto de vista. E nesse tema, por mais que o tema fosse difícil, não era difícil fazer uma defesa de ponto de vista, meu Deus do céu. A banca te perguntou, é direita ou é esquerda? É A ou B, é X ou é Y? É modismo ou é dinamicidade da língua? Era só você dizer de que lado você estava, uma coisa ou outra. E quando ela te faz uma pergunta, você deve assumir um posicionamento, porque a gente fala em texto dissertativo argumentativo, tá? E aí você assume esse posicionamento. Qual é o local correto de assumir o posicionamento? De dizer se é modismo ou se é dinamicidade? Qual é o local correto? Na introdução do texto é o local correto. E aí, mas eu vou falar o que no desenvolvimento, professora? O que eu falo no desenvolvimento se eu queimar meu cartucho na introdução? No desenvolvimento, você sustenta essa marra. O que é sustentar a marra, professora? Você não disse que é modismo por isso e por aquilo? Você vai dizer o porquê que é modismo. Você vai discorrer melhor e detalhar esses seus argumentos que justificam o teu ponto de vista justamente no parágrafo de desenvolvimento. Tá? Então, em termos de argumentação, o que a banca quer? Ela quer que você assuma um posicionamento. E deve ser um posicionamento consistente. Não é aquele posicionamento assim em dúvida, não é aquele posicionamento superficial, pouco fundamentado. E aí, para a gente aprofundar e fundamentar um posicionamento, a gente conta, é óbvio, com a informatividade, tá? Que é o próximo critério avaliado pela tua banca. Próximo critério, informatividade. E, gente, como vocês fazem confusão no critério de informatividade? Como vocês fazem confusão no critério de informatividade? Às vezes, quando vocês chegam assim, novatos no curso, vocês não entendem porque o corretor tirou ponto de informatividade. Se você trouxe um dado estatístico, se você citou o documento Lei Áurea, se você citou direitos humanos, Constituição Federal de 88, vocês não entendem como eu posso ter sido apenado em informatividade se eu trouxe repertório sociocultural. Veja bem, existem falhas nessa abordagem de repertório sociocultural. Se você traz um dado estatístico e que está pouco conectado com o tema, né, vamos dizer assim, você vai ser apenado, pode ter certeza. Não está dentro, não está claro o suficiente que maneira aquele dado estatístico se relaciona com o tema, é óbvio que você vai ser apenado. Se não é coerente, se você colocou, por exemplo, um repertório sociocultural incoerente, eu vou falar sobre Paulo Freire, que é revolucionário na área da educação, eu vou citar uma frase do Paulo Freire nessa redação sobre linguagem neutra. Ok, você pode citar uma frase do Paulo Freire, mas o que o tal do Paulo Freire tem a ver? Olha, eu vou começar o meu tema falando que a respeito da evolução da educação no Brasil, Paulo Freire é uma figura pública revolucionária para o Brasil, não sei. Mas veja, o que é
essa pessoa, o que esse repertório sociocultural tem a ver com o tema. Então, o fato de você citar um dado estatístico, uma frase que você decorou, o repertório sociocultural que você tem, não significa que você vai levar pontuação máxima em informatividade. Você só vai levar pontuação máxima em informatividade se o repertório citado por você for produtivo. O que é um repertório sociocultural produtivo? É aquele repertório que está bem conectado ao tema. Se não estiver bem conectado, bem explicado, acabou. Você já não leva a pontuação toda no repertório sociocultural. Ah, Mari tá falando assim, ó, calma aí, deixa eu tomar uma... Eu gosto de ler a pergunta, porque depois na gravação a pergunta não fica gravada. Caso assuma que é mutabilidade da língua e não modismo, os argumentos não cairiam em falar da dinamicidade que a senhora disse para nunca focar. Da dinamicidade que eu disse que é para nunca focar. Eu não entendi a sua pergunta. Eu vou ler novamente, tá? Caso assuma que é mutabilidade da língua e não modismo, argumentos não cairiam em falar da dinamicidade que a senhora disse que é para nunca focar. Na verdade, eu acho que é coerente você falar que é mutabilidade ou dinamicidade. Eu não me lembro de ter falado nisso. Eu gravei uma live no dia da prova de vocês e que eu coloquei até alguns argumentos. Eu falei, ó, você pode falar que é modismo pelo argumento tal e tal, mas é um número muito limitado, sabe? Eu assumiria uma postura de mutabilidade ou dinamicidade. Essas duas palavras, elas vêm como sinônimas. Dinamicidade, mutabilidade, elas vêm como sinônimas. Ora no texto você pode falar de dinamicidade, ora de mutabilidade. A banca colocou dois sinônimos só para te confundir. Disse para não falar da dinamicidade da língua, e sim diretamente da linguagem neutra. Não. Pera, você vai falar da linguagem neutra e na argumentação você vai assumir um posicionamento. Entende? A pertinência é falar sobre a linguagem neutra, agora que eu entendi, tá? Na pertinência, você vai falar sobre o tema, que é a tal da linguagem neutra. Mas na argumentação, no critério de argumentação, ele pede que você assuma um posicionamento. E isso é a tese do teu texto, que é obrigatório no texto dissertativo argumentativo. Aí você se posiciona. Ah, a linguagem neutra é modismo por causa disso e por causa daquilo. Ou a linguagem neutra pode ser considerada um processo, nada mais, nada menos do que um processo de mutabilidade da língua, pelo motivo X e pelo motivo Y, entende? Não é que você vai falar da linguagem neutra e não vai falar sobre modismo ou dinamicidade. Você vai falar de modismo e dinamicidade atrelados sempre à linguagem neutra. Porque, veja, eu posso falar de mutabilidade da língua sem falar da linguagem neutra. Eu posso dizer que a língua portuguesa, por nada, meu amor, eu posso dizer que a língua portuguesa passou e passa, toda língua passa por processos de mutabilidade e dinamicidade desde o seu advento. A quantidade de palavras que nós tivemos enxertadas no nosso vocabulário, outras que já foram rechaçadas, gírias, aglutinações de palavra, que mais? Estrangeirismos, empréstimos linguísticos. Então a gente pode falar sobre dinamicidade da língua de várias outras perspectivas. Você tem que falar de dinamicidade da língua sempre atrelada à linguagem neutra. É a dinamicidade ou modismo sempre atrelado ao tema, ao assunto, às palavras-chave, que nesse caso aqui, nesse tema especificamente, é sobre a linguagem neutra. Tá bom? Mas você é avaliado assim, no critério de argumentação. É modismo ou é mutabilidade? Isso é assumir o ponto de vista. Beleza? Agora, no critério de informatividade, como a professora estava dizendo aqui, se você tem um repertório sociocultural que não é produtivo, que não está bem conectado ao tema, isso que eu acabei de citar para você, Mari, por exemplo, do processo de formação da língua portuguesa, né, que nós temos raízes históricas no latim, que é uma língua neolatina, né? Eu acho que a neolatina lá no FRJ tem as placas, né?
germânicas, não sei o que, agora como que eu vou me lembrar disso? Também tem 300 anos que eu não piso na FRJ, mas se a gente fala de línguas neolatinas, aí você, exemplo, lindamente traz, tô falando com todo mundo, né? Eu falei da Maria porque eu estava discutindo com ela aqui e conversando com ela agora há pouco. Quando eu digo você, eu falo de forma neutra, genérica. Aí você vai e pensa assim, nossa, que maneiro, eu vou trazer um repertório sociocultural. Falar que o português é uma língua neolatina, que ela tem origem no latim, que sofreu muitas transformações e tal. Em termos de informatividade e pertinência, o candidato é apenado. Primeiro porque não há pertinência nisso aí, porque eu não atrelei a linguagem neutra. Eu falei de maneira muito genérica que a língua passa por mudanças. Em relação à informatividade, eu trouxe um repertório sociocultural do processo de formação da língua e tal, interessantíssimo, mas não é um repertório sociocultural que talvez esteja bem conectado com o tema. A não ser que eu continue, eu faça uma outra frase assim. Nesse sentido, os processos de mutabilidade da língua sempre existiram e fazem parte do processo de formação de qualquer língua. Seja brasileira ou não, seja portuguesa, brasileira, língua brasileira, seja língua brasileira de sinais, Libras, seja portuguesa ou não, entende? Então, informatividade não é pura e simplesmente colocar uma frase e um dado estatístico, um trecho de música, um filme no texto. E aí vocês se confundem muito em relação a isso, porque a banca também pega no pé em relação a isso. Um pouco menos de pertinência e informatividade, um pouco menos. Tá? Mas informatividade, geralmente, o desconto nessa parte de conteúdo é um desconto alto. Se você tem um desconto, um leve desvio, uma argumentação pouco consistente, incoerente, argumentos desconexos, se você tem um leve desvio, você já queima a bendita da linha de largada com menos 0,5. Cara, é muita coisa. 0,5, assim, você errou uma coisa só no teu texto e você já tá com 9,5. Você só vai perdendo, né? Redação, horror. Você só vai perdendo, entende? Então é assim, ó, de 0,5 em 0,5. É 0,5, depois para 1, depois para 1,5. E em cada um deles você pode perder até 1,5. Ou seja, você fica com uma nota aí por volta de 5, meu pai amado. Só se não mandar bem argumentação, informatividade e pertinência. Olha só como isso é importante. E eu não sei se vocês conseguiram separar as coisas, mas, por exemplo, se eu pudesse resumir para vocês o que é a informatividade, o que é o critério de informatividade, o que é um critério de informatividade? São os dados que você traz para a tua prova, são as escolhas que você faz para a tua prova, né? Todas essas que a professora acabou de falar, que sustentam a tua argumentação. Porque se você não traz argumentos externos para a tua argumentação, tua prova, tua dissertação é promovida a um conjunto de achismos. Aí a tua própria argumentação ela é falha, porque ela é sustentada em você, né? E a gente não tem autoridade para isso, né? Eu não tenho autoridade para afirmar, para colocar as minhas defesas de ponto de vista, minhas afirmações no meu nome. Na minha opinião, é por isso que uma dissertação a gente não coloca, eu acho, na minha opinião, entende por que não se usa a primeira pessoa? Só em caso extremo, é raro, né? Usar a primeira pessoa do plural, ok, do singular jamais. Primeira pessoa do plural com muito cuidado, eu já deixo logo o aluno traumatizado, não usa, pronto, melhor não usar. Por quê? Informatividade é representado por aquilo que você traz externamente e coloca no teu texto para fundamentar os teus argumentos, o teu posicionamento, a tua defesa de ponto de vista, tudo aquilo torna-se legítimo a hora que você coloca assim, viu, essa figura pública aqui também fala sobre isso. Viu, o acordo ortográfico de 2013, ou 2009, o último acordo ortográfico de 2009, sofreu alterações justamente por uma questão de mutabilidade da língua, necessidade de adaptar o idioma, a língua oficial, as regras da norma padrão, à realidade linguística dos países lusófonos, que são os países que falam língua portuguesa. Aí você citou o acordo ortográfico, entende? Olha só, então, em suma, resumindo, expressão
língua portuguesa e caligrafia, tá? Caligrafia. Língua portuguesa eu incluo tudo, ortografia, morfossintaxe e por aí vai, tá? E caligrafia. Paragrafação, a professora fez gastei um tempinho aqui falando sobre paragrafação, porque a maioria acha que paragrafação é só você respeitar a margem de 2 centímetros para fazer seus parágrafos. Introdução, espaço a 2 centímetros. Desenvolvimento, espaço a 2 centímetros. Caramba, não é isso. Muito aluno chegando no estratagema falando assim, nossa, eu nunca fui apenado em paragrafação. Aí eu fico assim, caramba, meu Deus do céu, o que esse povo está corrigindo por aí, né? Paragrafação é muito mais do que uma margem de 2 centímetros, tá? Essa live vai ficar gravada, se você precisar assistir depois, sabe que pode voltar aqui. E em relação à tríade de conteúdo, que também é contemplada pela grade de correção da FAB, de qualquer concurso da FAB, a gente fala de pertinência, significa a tua abordagem no tema, o teu nível de assertividade dentro daquele que ele pediu. Pediu para falar de violência contra a mulher? Fala sobre violência contra a mulher. Não fala sobre a violência urbana, violência contra a mulher, o público feminino. Linguagem neutra é linguagem neutra, entende? Isso é pertinência, teu nível de assertividade. Falar sobre argumentação é assumir um posicionamento, né? Acontece por isso ou aquilo, é modismo ou é mutabilidade, é A ou é B, é X ou é Y. Argumentação, critério de argumentação. E por fim, a informatividade são aqueles dados externos, as informações externas que você traz para o teu texto, para corroborar aquilo que você disse, para legitimar tudo aquilo que você escreveu como defesa de ponto de vista. É isso. É difícil? Para quem não está acostumado, é difícil, mas eu procurei ser o mais didática possível para que vocês entendessem de que maneira a grade de correção da FAB funciona. Porque às vezes vocês pegam uma grade de correção e tem uma redação corrigida e fica com um ponto de interrogação na cabeça, não sabe que a informatividade pode ser apenada por vários outros motivos, foi apenado em paragrafação e fala assim, meu Deus, mas aqui é minha margem de 2 centímetros, sabe? E não tem ninguém para explicar e para clarear essas ideias para vocês. Então, essa live que a professora faz com vocês, isso aqui é um escopo, é um resumo e é um escopo de todo o trabalho de treinamento que nós fazemos com os corretores aqui. Tanto eu quanto o professor Marcos, que tem me auxiliado muito nesse sentido, fazendo um trabalho para os corretores caminharem de maneira coesa e unida, né? Para que chegue no dia da tua prova, bom mesmo, no estratagema você tira 9, no dia da prova você tira 10. Geralmente é isso que acontece, porque os corretores fazem uma operação pente fino, eu cobro bastante, eles sabem disso. Operação pente fino. Aí o aluno fala assim, nossa, professor, minha nota mais alta no estratagema foi 9.3, na prova eu tirei 9.8. Falei, Deus é mais, tá dando certo. Melhor tirar menos aqui e mais lá. Significa que a gente não tá deixando passar muita coisa. Olha, eu vou me despedir de vocês. Eu vou esperar só mais um pouquinho para ver se vocês têm perguntas, tá? A professora vai abrir para perguntas agora. Mas eu espero que essa live tenha contribuído para que vocês ficassem um pouco mais conscientes acerca do que vocês recebem como punição, misericórdia. Já começa a ser punido antes de entrar nas Forças Armadas, pelo amor de Deus, meu Deus. Fiquei chateada com o 02 que perdi, Andressa, que perdi de ilegibilidade. Ah, ilegibilidade. Caligrafia, né? Que ódio, né? Como que muda a letra? Minha letra bonitinha. Às vezes nem é a letra, viu? Andressa, não é a letra como um todo, é uma letra. Como que muda? Primeiro alguém tem que analisar para ver qual foi o problema dessa palavra, né, da tal da ilegibilidade, porque veja, no estratagema a gente só aceita texto manuscrito, eu não aceito texto digitado de jeito nenhum. É lógico que se o aluno falar assim, prof, deixa digitado, não sei o que, eu falo, olha, por sua conta e risco, mas eu tenho justificativa para isso. Porque se a gente observar alguma letra sua que pode causar um problema, é um P parecido com um D, parecido com não sei o que, a gente sinaliza isso para vocês e vocês têm essa oportunidade de modificar a letra. Entende? Então, poxa vida, é uma raiva, não é, Andressa?
Porque, tipo, perder ponto com outras coisas já dá raiva. Agora, perder ponto porque não entenderam a tua letra deve dar um ódio, gente. É um erro da raiva. Você fala assim, pô, não acredito. Pedro, prof, acha que pela polêmica do tema e das notas pode haver mudança de banca? Olha só, essa banca, e a professora falou que não ia falar o nome da banca por uma questão de ética, talvez vocês já saibam o nome da banca, porque eu sempre falo aqui nas lives. Hoje, como eu tô falando do trabalho da banca, eu vou, ficar quietinha. Mas é uma banca que já corrige, e ela segue o estratagema também, eu falei isso aqui no início da live, então pode ser que, né, ela segue o estratagema, e isso aqui vai ficar salvo aqui numa questão de ética, eu não vou citar o nome. É uma banca que corrige para vários concursos da FAB. Eu não creio que vá mudar a banca, não. Eu acho que não. Eu tô te dando meu parecer, sabe, Pedro? Mas é que a repercussão desse tema foi muito, muito negativa. Foi muito negativa. Entende? Então, caramba. Ao mesmo tempo que eu acho que pelo fato de ser uma banca que já é cliente, eu acho que não vai mudar. Caramba, se mudar eu não vou me surpreender, porque ficou uma mancha, né? Ficou uma marca. Aí você sabe, mais ou menos assim, você pode acertar 99% das vezes, mas aquele 1%, como diz a música, meu Deus, aquele 1% pode te tirar de uma boquinha dessa. Imagina, ser a banca de correção da FAB, de todos os concursos da FAB, faça-me um favor, né? Não pode errar desse jeito, cara, escolhendo um tema tão polêmico para um cliente conservador. Pô, não dá, sabe? Então, assim, eu acho que não muda, não. Mas, se mudar também não vai me espantar por causa do 1%, sabe? Se não mudar a banca, o que esperar para o próximo ano? Medo. Esperar um tema mais tradicional? Medo. Hashtag medo. Esperar um tema mais conservador, né? Um tema mais normal, que um candidato consiga dissertar, um professor de português normal também, que não consiga dissertar. Tem gente que é professor de português que nunca viu na vida esse tal de linguagem neutra. Como eu faço temas de redação, eu faço os temas de redação do estratagema, lógico que eu sabia o que era linguagem neutra, né? Você lê, se informa muito. Mas é normal o professor de português não saber o que é linguagem neutra. Ele dá aula de gramática, ele quer saber do que não é norma e do que o povo anda inventando por aí, sabe? Então, assim, vamos esperar um tema normal, ou dizer, um tema conservador, tradicional, um tema normal, gente. Que qualquer pessoa consiga dissertar, que não seja um tema sinônimo de treta. Como foi esse, sabe? E uma correção justa. Uma correção justa, sem a banca fazer vista grossa, sem esse monte de notas 10, monte de notões, tá? O que já é um padrão dessa banca. Do ano de 2018 pra cá, até acontecer isso, essa brecha, esse buraco negro na história da banca, de 2018 pra cá, a banca vem andando numa linha assim, ó. Antes de 2018 era baixaria. Ruinzinha a correção. Depois disso, caramba, deu uma melhorada assim considerável. Aí agora, por causa do tema, ela deu uma arranhada, né? Assim, moral ficou prejudicada demais, gente do céu. Mais alguém, meus amores? AFA, EAOEA, EAOAP, CAFAR, CADAR, EEA é o único concurso da FAB que não temos prova de redação. Felizmente. Vou me despedir de vocês. Eu acho que as perguntas acabaram, porque já chegaram aos corações aqui, viu? Então eu acho que as perguntas acabaram. Eu vou me despedir de vocês. Essa live é uma live tão importante, porque não adianta você treinar a redação se você não entender aquilo que te faz perder ponto. Então, entender e ter alguém que te oriente em relação aos critérios de correção, o que fazer e o que não fazer, essa live aqui veio para clarear e para dar um norte para a tua vida. Escrever sem saber que rumo tomar, o que pode tirar ponto, é como andar no escuro, né? Você fica andando no escuro, não sabe para onde está indo. Ariana, boa noite, professora. Tem algo a comentar a respeito da banca da Marinha do Brasil? Sei que estava falando a respeito da outra força militar. Adorei a live, fofa.
Eu tenho, Ariana, eu vou dizer o seguinte, tem muita gente que faz FAB e Marinha, muitos dos nossos alunos fazem as duas provas. E eu sempre digo o seguinte, a banca da Marinha, ela é extremamente conservadora, até na correção. Até na correção. Ela é tão conservadora que ela não tá nem aí para nossa entrada de recurso. Em que sentido? Ela não libera o espelho de correção, a pontuação da tua prova, onde você perdeu, qual foi o local, qual parágrafo, qual linha, sabe? Então, preparem-se, né, para a Marinha como se a prova da FAB não tivesse existido. Se tirou um 10, esquece que tirou um 10 e continua focado, porque é uma banca mais criteriosa. A banca da Marinha é a Cefet, é uma banca maravilhosa, também como a banca da FAB, cara. Esse ano foi um buraco negro na vida dessa banca, sinceramente, porque é uma banca muito boa, confiável, sabe? Famosa, tem nome no mercado. Então, a banca da Marinha é a Cefet. É a Cefet que corrige as redações de vocês. Específicas eu não sei. Específicas eu tenho informações. Na live passada, inclusive, teve uma aluna militar que falou que quem corrige as provas específicas é a própria galera de lá de dentro mesmo, né? Que já trabalha. Mas de redação, quem corrige é a Cefet. E ela é, nossa, maravilhosa. É uma banca aqui do Rio. Como que entra com recurso sem espelho da correção? Aí que tá. Você às vezes entra com recurso e você aponta um erro que ninguém tinha visto na tua redação. Eu nunca vi um recurso assim sendo aceito na prova da Marinha. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque eles podem sempre alegar que você entrou com recurso numa parte que a gente não tinha apenado você. Então, assim, é recurso não aceito. Recurso indeferido, 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 indeferido. Sempre. Eu nem digo para os meus alunos, entrem com recurso para a Marinha. Eu já falo assim, ó. Você está pensando que o recurso vai dar dinheiro para o curso, para o corretor, para a Marinha? Não dá, não. Não vale a pena. É desse jeito que funciona. Só que, veja, para a transparência do concurso isso é um pouco complicado, né? Só que isso está previsto em edital. Que eles não fazem essa liberação do espelho de correção. Então, assim, quando a gente se inscreve para a prova da Marinha, a gente se sujeita a esse tipo de regra. Aí, você não tem nem como recorrer judicialmente, por exemplo. Não liberaram o espelho da minha redação, mas está no edital e você se sujeitou ao edital, né? Medonho, horror, também acho. Uma baixaria. Uma baixaria. Por nada. Ariana, por nada. Olha, muito boa noite para vocês. Queria desejar um restante de ano e um início de ano e um restante de semana, um final de semana. Quero desejar a vocês toda a produtividade desse mundo, um dia após o outro, uma prova após a outra, superando os entraves, os obstáculos, os problemas. Tem vida pessoal, tem o aniversário da mãe, tem o casamento da prima, do cachorro, da vizinha, tem o resfriado, a gripe, o coronavírus, misericórdia. Tem não, tá amarrado, meu Deus. Mas é vida, né, gente? É vida. Muita coisa acontece enquanto vocês se preparam para esse concurso. Fofa. Maravilhosa você. Linda. Então, assim, um dia após o outro, sabe? O teu concorrente, ele também tem vida, ele também tá cheio de problema para resolver, tudo corrido, nada é tranquilo, nada é fácil. Veio um dia ruim, o próximo tem que ser um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. E é assim que você é aprovado, como qualquer outro ser humano. Cheio de coisas para resolver, sem tempo, estudando no ônibus, ouvindo podcast no carro. É assim que vocês são aprovados. Mas só passa quem é resiliente, quem não desiste. Porque vocês precisam ser assim. Essa é uma característica de quem quer a vaga de vocês. E que vocês sejam mais resilientes do que o concorrente. O segredo é esse. Até passar. Tá bom, meus amores? Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelos coraçõezinhos, os beijos, os elogios. Vocês são, nossa senhora, muito fofos. Olha o Pedro, sem defeito. Pedro, muito obrigada, meu bem. Muito obrigada. Bom descanso para vocês também, tá? Até a próxima.